E aí, amigos, como é que foi a semana? Tudo bem com você? Passando bem na batalha, né? Estamos aqui de volta em mais um vídeo da série Luzes de Kardec. Você quer um cafezinho? Você gosta de estudar tomando um cafezinho? Eu não, para falar a verdade, não. Isso aqui é só para estimular vocês, porque quem gosta, muito bem, toma até café, mas pouquinho, mas nunca estudando, nem comendo, estudando, comendo ou tomando nada, não. Só depois que eu acabo, aí sim, eu posso fazer um lanche, tomar uma água, até fazer uma pausinha rápida para a água e voltar para o estudo, mas comer e beber, nada. Mas para quem gosta, ótimo, isso aqui é só um estímulo, né? O importante é você estudar, estamos aqui para estudar sempre estudando, aprendendo e prosseguindo no aprofundamento do conhecimento espírita sobre tantos assuntos, aliás, sobre todos os assuntos, né? Humanos, sociais, universais, filosóficos, científicos, religiosos, espirituais. E nesta série nós estamos estudando sempre 3 trechos de 3 obras diferentes de Allan Kardec, para a gente perceber ali o pensamento agudo, profundo, equilibrado de Kardec, com a base dos amigos espirituais, do plano espiritual superior, que orientaram e conduziram todo o trabalho a partir da batuta de Kardec, não é? Do seu bom senso, da sua racionalidade, do seu cientificismo e da profundidade do seu pensamento sobre todos os assuntos. Começando o vídeo de hoje, novamente com o Livro dos Espíritos, esta edição da Petit Editora. Dentro do site do Projeto Saber e Mudar, você está vendo aí este texto que você pode acessar juntamente com muitos outros de Kardec e de outros autores. Pergunta de Kardec e resposta dos Espíritos Superiores. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que pode causar impressão aos nossos sentidos, o que é impenetrável. Essas definições são exatas? Resposta. Do vosso ponto de vista são exatas, visto que somente falais do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que para vós são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não cause nenhuma impressão aos vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Nós temos sempre uma visão muito caricata da espiritualidade, não é? Aqui e lá, matéria, não matéria, corpo e espírito, vivos e mortos, quando isso na verdade é uma limitação do nosso intelecto, do nosso ponto de vista, sempre baseado nos sentidos físicos, mas que não corresponde à realidade. Evidentemente que até mesmo para os estudos, para a assimilação do conhecimento e para a abordagem desses assuntos é preciso haver uma certa didática de termos, não é? De definições, e que Kardec coloca com muito equilíbrio e bom senso na sua obra, e os espíritos que trabalharam, e já que a doutrina é dos espíritos, não é de Kardec, não é? Ele coordenou, né? Ele codificou, mas a doutrina vem de lá, né? Então aqui ele está servindo com essas perguntas como um orientador, um condutor de muitos e muitos assuntos que estão no Livro dos Espíritos e nas diversas outras obras. Mas na verdade a doutrina veio de lá, do plano espiritual, né? Ele, claro, também era um espírito evoluidíssimo que estava já muito preparado para realizar esse trabalho, né? Então o papel dele de maneira nenhuma é secundário, é fundamental. Mas os termos que têm que ser usados vão evidentemente de acordo com a nossa capacidade de assimilação. E essa capacidade de assimilação vai se expandindo conforme a gente estuda, não é? Porque aquele que não estuda não sai do lugar, fica com aquela mesma mentalidade repetitiva, acomodada e não avança, não é? A verdade está aí para quem queira descobrir e estudar, e embora a gente tenha momentaneamente diferenças de capacidade intelectual, espiritual, mediúnica, psicológica, emocional, somos todos iguais, criados igualmente. Estudando as leis espirituais nós entendemos isso.
mas cada um tem um trabalho próprio de expansão das suas capacidades, né? Conforme a passagem do tempo e a sua dedicação. Então, é assim que nós vamos assimilando com cada vez mais precisão as realidades e as verdades espirituais. O termo, por exemplo, desta questão de matéria, o que é matéria? Voltando ao que estávamos falando, nós temos essa mentalidade muito caricata, não é? O que é matéria, né? A matéria tem vários graus de densidade, não é? O espírito, ou melhor, o perispírito, ele está em um estágio, em um determinado grau de matéria, já que ele também é material. Mas é uma matéria que não é perceptível à nossa instrumentação física da percepção deste tipo de matéria, não é? Os nossos olhos são limitados. Quando apaga a luz não enxergamos nada, não é? Dependendo da diferença de luz também a nossa visão vai ser diferente. E, no entanto, as coisas são como são, não é? Então, a percepção da matéria é o mesmo. E conforme vamos evoluindo, nós vamos percebendo cada vez mais, vamos tendo percepções cada vez mais amplas da realidade que é extremamente ampla, não é? Desta forma, nós vamos percebendo que muitas filosofias, muitas religiões e o próprio materialismo têm bases muito precárias de percepção e de conclusão racional das coisas que estão diante de seus olhos, não é? Voltando aqui, olha a resposta dos espíritos, presta atenção, vê lá de novo. A pergunta é sobre essas definições de matéria que são colocadas na pergunta. E a resposta é: do vosso ponto de vista, são exatas, visto que somente falais do que conheceis, mas a matéria existe em estados que para vós são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não cause nenhuma impressão aos vossos sentidos, entretanto é sempre matéria, embora para vós não seja. O próprio avanço da ciência foi captando cada vez mais realidades e verdades que antes eram completamente desconhecidas, né? No microcosmo e no macrocosmo. E, no entanto, estiveram sempre lá, não é? Mas foi preciso continuar trabalhando, estudando, pensando e aprimorando a instrumentação de captação dessas realidades, não só do ponto de vista objetivo da matéria, mas também da própria filosofia e da própria racionalidade sobre essas realidades, para que a ciência fosse avançando, não é? E também a religião fosse perdendo as suas ilusões, né? As suas concepções demasiadamente místicas, não é? Então, esse trabalho precisa ser expandido em termos coletivos, né? Relacionado às ciências, ao aspecto cultural, filosófico e também do ponto de vista individual, porque se cada indivíduo não se dedicar a estudar para entender aquilo, ele também não vai sair do lugar, né? Então você veja quanto conteúdo a gente pode extrair somente de uma questão do Livro dos Espíritos, que é composto por mais de 1000 perguntas e respostas. Avançando para mais uma obra do Kardec, o Livro dos Médiuns. Esta edição da LAC, Livraria Allan Kardec Editora. Veja que aqui está dentro de um contexto, de um estudo de um capítulo mais amplo, não é? Então, evidentemente, sempre repetimos isso, nós precisamos estudar no contexto da obra. Mas só nesse trecho aqui, mesmo sendo estudado separadamente, você veja quanto material a gente pode tirar de reflexão. Pergunta: as contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas na mente de certas pessoas. De que método podemos servir-nos para conhecer a verdade? Para discernir o erro da verdade é necessário aprofundar no entendimento dessas respostas, meditando-as demorada e seriamente. É um verdadeiro estudo que se tem de fazer. Precisa-se de tempo para isso, como para todos os estudos. Estudai, comparai e aprofundai-vos nas questões. Temos dito incessantemente: o conhecimento da verdade tem esse preço. Como quereis chegar à verdade interpretando tudo segundo as vossas ideias estreitas, que considerais grandes ideias? Mas não vem longe o dia em que o ensino dos Espíritos será um só para todos nos detalhes, como nas linhas mestras. Sua missão é a de destruir o erro, mas isso só se consegue gradativamente.
Há pessoas que não têm o tempo nem a aptidão necessária a um estudo sério e aprofundado. Aceitam sem exame o que lhes ensinam. Mas não há nisso para elas também um inconveniente de acreditar em erros? Que pratiquem o bem e não façam o mal, isso é o essencial. Para isso não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem, quer o façam em nome de Alá ou de Jeová, porque só há um mesmo Deus para o universo. É impressionante como os espíritos são diretos, né? Equilibrados, centrados, duros quando necessário, doces quando necessário, né? Então você veja aqui que não tem outro caminho para o discernimento da verdade a não ser o estudo, a dedicação, a análise das coisas, ao aprofundamento do conhecimento já existente e a reflexão sobre aquilo que ainda não conhecemos, mas que temos que retificar nesse processo de conhecimento, porque é natural que no meio disso vão surgindo muitas dúvidas, não é? Mas desde que a gente não pare de estudar, uma coisa responde outra, uma coisa conduz a outra, aprofundando mais esse assunto, a gente amplia o conhecimento que acaba se interligando com outros que estavam encostados ainda, necessitando de aprofundamento, e aquele que não para de estudar vai dirimindo todas as suas dúvidas, vai gradativamente esclarecendo todas as suas dúvidas, não é? A gente não pode se apegar apenas àquilo que a gente acha que é. A gente tira conclusões apressadas a partir do que a gente acha, do que a gente supõe, porque é cômodo, não é? Primeiro é o nosso egocentrismo, que a gente acha que tudo está ali só, né? Então, eu percebo, eu sei, eu acredito, eu não acredito, é ou não é, isso eu não quero, isso aquilo eu quero. Não importa, a verdade, ela é a verdade, né? Ela está lá e ela vai influenciar na sua vida à vontade, porque você precisa dela, todos nós precisamos dela, não é? Não adianta você negar, fugir, fingir que não acredita, não é? Para não ter trabalho, não adianta nada, o tempo vai passar, você pode até passar por um período longo de acomodação e de aparente tranquilidade, não é? A gente tem que buscar a tranquilidade, claro, mas é porque a gente não pode ficar na acomodação, que é muito diferente. Mas a verdade vai te catar logo ali, né? Não adianta. É questão de tempo, de uma vida de 10, de 20, nos intervalos entre as reencarnações, aqui a qualquer momento, não adianta, né? Você vai precisar, você pode até fingir que não quer entender, né? Mas em algum momento aquela verdade vai te fazer falta, porque virão os conflitos de ordem psicológica, emocional, né? Os problemas vão vir e você vai ter que resolver, individualmente e em conjunto também, família, trabalho, amigos, humanidade. Então a gente precisa se dedicar a esse conhecimento, não de coisas só superficiais, de coisas muito localizadas, de coisas muito específicas, não, né? Do que se relaciona ao nosso mundo material, da nossa atualidade, né? Que isso tudo é passageiro. O que importa, na verdade, tem até uma frase que fala assim, você vai ver aí, o autor já postamos pelo site do Projeto Saber e Mudar. Acho que é de Blaise Pascal. O que importa a todos é saber se a alma existe ou não. O resto é detalhe, né? Então, a gente vai ter que seguir por esse caminho em algum momento, né? Retificar tudo aquilo que a gente achava que sabia ou que achava que era suficiente para nós, né? E vamos em direção daquilo que é universal, independente da religião, independente da cultura, independente de qualquer outra coisa, né? E a nossa percepção dessa realidade vai cada vez mais se afinando e vai se purificando para que a gente assimile realmente as coisas como elas são. Agora, enquanto isso, como diz aqui no final deste trecho, que há pessoas que não têm tempo nem a aptidão necessária para um estudo sério. Será? Claro que se elas não exercitarem nunca, elas não vão avançar nunca, né? Mas um dia vai, porque para sempre não vai ficar assim, não adianta, né? As próprias leis universais vão conduzir a pessoa para isso mais cedo ou mais tarde. Elas aceitam tudo sem exame, né? Isso se refere tanto aos religiosos quanto aos ateus, né? Aceitam tudo sem exame. Também não é o caminho do equilíbrio, né?
e muito menos da verdade. Mas que enquanto estamos nesse processo, o importante, como respondem os espíritos aqui, é que a gente pratique o bem e não o mal. Isso é que é o essencial, né? Então é óbvio, como existem muitos ateus e materialistas que fazem o bem, muito bem, o bem é sempre o bem, e o bem sempre vai contar. O outro lado, uma hora eles vão ter que despertar, não é? E do mesmo modo como há tantos religiosos hipócritas que fazem o mal, né? O bem e o mal, nós de uma maneira ou de outra ainda estamos tropeçando, né? O importante é querer acertar, é querer avançar, e assim é que a gente vai evoluindo, né? Mas enquanto isso, que a gente pelo menos procure fazer sempre mais o bem e menos o mal, né? Esse é o essencial. O resto, né? O que a gente queira aprender da verdade em termos intelectuais, da assimilação dessa verdade, virá com o tempo, sem sombra de dúvida. Da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 4, 1861, número 11, novembro de 1861. Essa edição da FEB, Federação Espírita Brasileira. Um erro muito frequente entre alguns neófitos é o de se julgarem mestres após alguns meses de estudo. Como sabeis, o Espiritismo é uma ciência imensa, cuja experiência não pode ser adquirida senão com o tempo, como aliás em todas as coisas. Há nessa pretensão de não mais necessitar de conselhos e de se julgar acima de todos uma prova de incompetência, pois não atende a um dos primeiros preceitos da doutrina, a modéstia e a humildade. Quando os espíritos maléficos encontram semelhantes disposições no indivíduo, não deixam de o superexcitar e de o entreter, persuadindo-o de que só ele possui a verdade. É um dos escolhos que podem ser encontrados e contra o qual julguei dever vos prevenir, acrescentando que não basta dizer-se espírita, como não basta dizer-se cristão. É preciso prová-lo pela prática. Ai. Não vou acrescentar mais nada nesse trecho aqui, né? Leia lá, tá tudo lá. Leia, releia e vamos em frente. Com café ou sem café, semana que vem estaremos aqui para darmos prosseguimento à série Luzes de Kardec. Obrigado por sua companhia. Um abraço e até lá.